dores, mas nós temos uma certeza, a certeza de que o Senhor é por nós. E se Ele é por nós, como declara a sua palavra, nós temos a certeza de que ninguém ou nada poderá prevalecer diante de nós. Amém? Aleluia. Como é bom nós estarmos aqui reunidos. É maravilhoso. Nós nos alegramos muito pela sua vida. Esse é um tempo tão precioso do Senhor. E nós temos certeza de que nessa manhã o Senhor há de derramar algo muito precioso dele mesmo nas nossas vidas. Amém? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. O verso de número 40. João 11, 40. A palavra do Senhor diz assim: Jesus lhe disse: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Novamente, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Você pode dizer amém? Eu pergunto nessa manhã, quantos aqui creem? Diga amém. Portanto, a glória de Deus, ela é uma realidade sobre a sua vida. Amém? Assim disse o nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa manhã nós queremos compartilhar uma palavra que fala acerca do milagre da fé. A palavra do Senhor nos declara, João assim registrou, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele operou muitos outros sinais que não foram registrados, porque, como declara João, não haveriam livros em todo o mundo que pudessem ser capazes de registrar tudo aquilo que fez o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas estes que foram registrados, eles cumpriam a finalidade de que pudéssemos crer em Jesus e de que, crendo, tivéssemos vida em seu nome. Amém? E aqui em João 11:40, Jesus nos ensina uma grande lição. Note que o Senhor, Ele declara que o crer, Ele vem antes do ver. Jesus, Ele disse que se você quiser ver, você precisa crer. É interessante que costumeiramente nós invertemos essa verdade. Nós pedimos um sinal para que possamos crer, não é assim? Quando na verdade o que nós precisamos não é de um sinal. O que nós precisamos é de um coração para crer. O Senhor Jesus, Ele disse: olha, se você crê, você verá. Você pode dizer amém? Ele não disse: se você vê, você crerá. Então aqueles que creem, eles veem. Como foi declarado aqui já nessa manhã, nós somos o povo da fé. O povo da fé não anda por vistas, mas anda por fé. O povo da fé anda por aquilo que crê. Paulo declarou que é de fé em fé. Amém? Ou cremos e vemos, ou nada acontecerá, irmãos. Nós não podemos ficar à mercê de um sinal para crer. Mas se verdadeiramente cremos, então nós veremos. E o que veremos? Veremos a glória de Deus. Assim o Senhor Jesus declarou. Mas eu queria que você pensasse comigo: mas o que é fé? Como nós podemos defini-la? Ou talvez o que é ainda mais desafiador, como se mover por ela? Porque muitas vezes nós podemos conceituá-la,
Nós podemos ter muito entendimento acerca do que é fé, mas o nosso grande desafio consiste em viver por fé. Porque somente aqueles que vivem pela fé é que verdadeiramente veem a glória de Deus. Não é aqueles que necessariamente têm um conceito sobre fé, mas é aqueles que vivem pela fé. Hebreus 11, um texto que conhecemos bem, diz que fé é certeza, certeza que é firme fundamento das coisas que se esperam, e é a convicção, e convicção aqui é prova de coisas que não se veem. Queridos, isso é uma loucura. Como está bem fundamentado, firmado, convicto daquilo que não vemos, daquilo que na verdade pode se constituir diante de nós como uma grande incerteza, uma incógnita. É interessante porque fé aí no original é confiança, firme persuasão, é uma crença confiante na verdade, é veracidade. Então a palavra está dizendo o seguinte, olha, que essa fé que nos possibilita ver a glória de Deus é um firme fundamento, é a certeza. E nós entendemos, queridos, por firme fundamento, essa essência pelo qual nós vamos edificar toda a construção da nossa vida. Se não houver fé, nós não vislumbraremos a glória de Deus sobre nós. Não que ela não esteja à nossa disposição, mas é preciso ter fé, é preciso ter convicção, é preciso estar fundamentado. Esse fundamento aqui, olha, é aquilo que é colocado debaixo, é a fundação, é a origem, é o princípio. Ou seja, se é princípio, é o começo. Então nada se sustentará em nossas vidas se não houver fé, declara a palavra do Senhor. E a ideia aqui é que a fé é a qualidade que leva alguém a suportar algo, aquilo que subsiste por si mesmo. Por que é que muitos acabam sucumbindo, que muitos acabam retrocedendo, muitos acabam até desistindo diante daquilo que o Senhor tem declarado acerca da sua vida? Porque lhes falta o fundamento, lhes falta a sustentação para suportar aquilo que o Senhor já tem dispensado sobre nós. Porque entenda, quando Paulo escreveu aos Efésios, ele disse assim, olha, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Perceba, Ele não nos abençoará, mas Ele já nos abençoou. É uma ação já concreta, firmada. E de que maneira Ele nos abençoou? Com toda sorte de bênçãos espirituais, amém? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o que é então a fé? A fé é justamente aquilo que me leva a desfrutar daquilo que já está liberado no reino do Espírito. Então, se eu tenho fé, se eu vivo pela fé, se eu me movo pela fé, eu então acesso. Eu acesso aquilo que o Senhor já tem liberado sobre a minha vida. Então é preciso ter fé para você suportar aquilo que o Senhor tem para você. E por que é preciso ter fé, irmãos? Porque, sabe, muito do que o Senhor derrama sobre as nossas vidas é maior do que nós mesmos. E se nós então não tivermos, esse fundamento para nos sustentar, nós logo colocaremos tudo a perder. A fé, ela é a própria palavra de Deus. Perceba que Deus disse assim, olha, Deus disse haja, e ageu, e houve. O poder da sua palavra. E é essa mesma palavra que está sobre as nossas vidas, amém? Então, se fé é convicção,
Aonde deve estar a minha convicção? Não é naquilo que o Senhor, na concretização, digamos assim, daquilo que o Senhor disse que faria, mas é na palavra que já foi liberada. Então eu creio e eu sustento a minha vida na palavra de Deus. E como declaramos aqui, olha, convicção aqui é prova. O que é prova? Prova é evidência. Prova aqui é a certeza fortemente estabelecida. Então a fé, ela é a certeza, ela é a confiança, ela é a crença e também a convicção, ou a certeza fortemente estabelecida, de que quando eu coloco a minha vida sobre esse fundamento chamado fé, então eu vou alcançar testemunho. É o que diz lá Hebreus capítulo 11, o verso de número 12. E o que é o testemunho? O testemunho é o resultado da fé. O testemunho é o objeto da fé. Então, queridos, nós não colocamos a nossa fé no testemunho, mas o testemunho é somente o resultado daquilo no que eu estou fundamentado. E onde eu estou fundamentado? Eu estou fundamentado na palavra de Deus. Aquele que não lança nenhuma só palavra para que não se cumpra. Aquele que quando diz assim seja, assim é. Então quando nós cremos e nos fundamentamos nessa palavra, nós alcançamos testemunho. E esse testemunho ele deve ser entendido, como é o testificar daquilo que se viu, ouviu e conheceu. Tudo isso é alcançado pela fé. O texto de Hebreus nos diz que por meio da fé, os antigos alcançaram testemunho. Não é pelo nosso muito trabalho, não é pela nossa labuta, não é pela nossa entrega. Não que não haverá necessidade de trabalho, de labuta e de entrega. Mas o que me leva a alcançar o testemunho é a fé, irmãos. É preciso crer. É preciso se mover pela fé. É preciso confiar. Então a fé gera o testemunho e não o contrário. Entenda, olha, eu entendo que quando testemunhamos daquilo que o Senhor tem feito, isso nos edifica, amém? Mas não promove fé. O que promove a fé é a palavra de Deus no nosso coração, irmãos. Quantos que até mesmo já não deram testemunho, hoje vivem desviados? O que seria algo impossível de se ver. Então nós não podemos fundamentar a nossa fé no testemunho, mas é na palavra. Quando muitos dizem assim: Senhor, se o Senhor me der isso, então eu farei aquilo. Isso não é fé. Porque a fé, ela não é aquela que necessariamente recebe, mas a fé é aquela que entrega. Então o que o Senhor espera de cada um de nós é pessoas firmadas na palavra, que fundamentam a sua vida, que constroem a sua vida na palavra de Deus. Você pode dizer amém? Então a Bíblia diz, olha, pela fé os antigos testificaram, ou seja, testemunharam daquilo que viram, ouviram e conheceram, pela fé. É por isso que no verso 3 de Hebreus 11, a palavra vai dizer assim, olha, pela fé entendemos. Porque não há outro modo, não há outro meio de entendermos, senão pela fé. A fé, ela abre o nosso entendimento, a fé, ela abre o nosso coração, sabe? A fé, ela estica a nossa compreensão acerca daquilo que somente pela fé é possível entender. Porque a palavra diz que coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente.
Então, pela fé, nós entendemos. Então, o que é fé? Fé é conhecimento, fé é entendimento. É o que declara a palavra do Senhor. Então, aqui, olha, fé significa você exercitar a mente, no sentido de você observar, de você entender, de dar ouvidos, de considerar, de ver com os olhos. O que? A palavra de Deus. Aquilo que a palavra nos tem assegurado. Então é você, olha, perceber, entender e compreender. É ter em mente, pensar sobre, considerar a palavra de Deus. Porque o que é que ocorre? Que nas nossas vidas, em algum momento ou outro, nós vamos lidar com realidades que são maiores do que nós. E se pela fé não entendermos, vacilaremos, retrocederemos. Então, o que é esse entendimento? É o entendimento que pela palavra de Deus, pela palavra da fé, os mundos foram criados. Irmãos, perceba, olha o que a palavra diz. Ele diz assim, olha aqui, o mundo foi criado não do que é aparente, mas daquilo que não é aparente. Não houve uma matéria-primeira para que então ele fosse criado. O Senhor simplesmente disse haja e houve. Amém? Então, quando nós fundamentamos a nossa vida nessa palavra, nós somos levados a entender que esse Deus que disse haja e houve, Ele não mudou. Ele continua sendo exatamente o mesmo. E Ele continua operando nos dias atuais. E que quando então Ele libera uma palavra, essa palavra ela se cumpre, amém? Aleluia. E então nós daremos testemunho, declara a palavra do Senhor. Então, quando nós entendemos a palavra da fé, e nós nos alicerçamos nela, expressando certeza, expressando confiança, convicção, nós vamos testificar, ou nós vamos testemunhar daquilo que vimos, ouvimos e conhecemos. Quando? Mesmo quando isso ainda não se materializou. Você consegue compreender isso? Porque aquele que crê, então ele vê. Mas aquele que não crê, ele precisa ver, para que possa crer. Mas a verdade é que ele nunca verá. E por que não verá? Porque o Senhor disse, somente aquele que crê é que vê. É por isso que aqueles que têm fé, eles descansam no Senhor. Eles são aqueles que têm a paz que excede sobre todo o entendimento. Porque a fé traz essa convicção para o nosso coração. Então entendamos, olha, Eclesiastes nos diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo para nascer e um tempo para morrer. Eu costumo dizer que é entre essas polaridades do nascer e do morrer que nós vivemos. O plantar, o colher, o sorrir, o chorar. Nós vivemos entre tempos. E é exatamente para esse tempo que nós vamos precisar aprender a viver pela fé. Por quê? Porque o tempo nem sempre nos favorece. Você concorda comigo? Mas é verdade que o tempo ele nos treina, nos trata e nos ensina. Amém? Diga comigo, diga: o tempo me treina, me trata e me ensina. É interessante que o tempo ele pode ser contrário aos nossos propósitos, mas não aos propósitos de Deus. E a palavra então declara que os tempos eles estão na mão do Senhor. Ele domina sobre tudo. E se é fiel a sua palavra, se é verdadeira a sua palavra, quando diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, até mesmo quando parece que o tempo nos é contrário, Ele está a nosso favor. Então o Senhor está nos lapidando, nos preparando,
nos tratando para algo maior que está por vir, porque do contrário nós não poderíamos suportar. O Senhor Jesus, certa vez, ele disse lá em João 15: é somente a árvore que dá fruto que o Senhor poda. E o processo da poda, muitas vezes, ele vai doer em nós, mas ele é extremamente necessário para que haja mais fruto. E muitas vezes, irmãos, essa poda é o Senhor treinando a gente, tratando a gente. Tem coisas em nós que precisam ser tratadas, que às vezes nem mesmo nós enxergamos, compreendemos, mas o Senhor, por sua pura graça e misericórdia, nos favorece naquilo que nós achamos que é contra nós. Ele trabalha em nós, Ele trabalha a nosso favor, amém? Então olha, se o Senhor não tratar conosco agora, porque o nosso grande problema, irmão, não são as lutas, o nosso problema não são as dificuldades, o nosso problema é o sucesso. É no sucesso que nós nos perdemos. É quando as coisas nos são favoráveis que nós nos perdemos. Então o Senhor precisa tratar conosco agora, para que quando nós chegarmos lá, nós não coloquemos tudo a perder. Nós precisamos continuar a dar glória ao nome do Senhor, amém? Então o tempo de Deus, ele vai nos treinar, ou seja, ele vai nos capacitar, irmãos. É nesse tempo de treinamento que nós somos providos pelo Senhor, que nós recebemos da parte do Senhor. É interessante porque, olha, o Senhor prova o nosso caráter. E quando então Ele percebe que nós estamos desviados de caráter, Ele nos poda. Esse é o treinamento de Deus na nossa vida. E por que Ele faz isso conosco? Porque Ele nos ama, amém? Ele nos trata, Ele nos cura para um propósito. Sabe, queridos, muitas vezes aonde o Senhor quer nos levar, se nós não formos devidamente tratados e curados hoje, nós vamos promover uma desgraceira, irmão. Porque como diz o pastor Cote, né, ele diz assim: olha, o ferido fere, o curado cura. O Senhor não pode nos promover enquanto não nos tratar, porque do contrário nós vamos se tornar como uma célula cancerígena, que faz muito mal ao corpo. Então o Senhor nos ensina, ou seja, Ele nos faz trilhar um destino que vai nos levar ao seu propósito da nossa vida, amém? Agora, se não houver fé, tudo se perde. Por isso que nós precisamos compreender o milagre da fé. Olha, quando o tempo não nos é favorável, nós somos tentados a desistir de crer. Eu estou falando aqui para pastores, para pastoras, para líderes. Quantas vezes você já não quis desistir? Quantas vezes você não quis largar tudo? Quantas vezes você não quis retroceder? Talvez você disse assim: onde foi que eu estava com a cabeça quando eu fui achar que esse negócio de ser pastor era um negócio de Deus? Isso é loucura, irmãos. Então olha, quando o tempo não nos é favorável, nós vamos querer desistir. É aqui que nós precisamos da fé. É aqui que nós precisamos do firme fundamento, da convicção, da certeza, que vai nos fazer permanecer. Então olha, na agenda de Deus, o tempo é perfeito, você pode dizer amém? Mas na nossa não. Às vezes a gente vai olhar e dizer: Senhor, está tudo errado, está tudo fora do lugar. Eu não compreendo, eu não entendo porque essas coisas estão acontecendo.
E o Senhor olha para nós e diz: filho, está tudo bem, está tudo perfeito. E aí você vai dizer: não, o Senhor não me ama. A verdade é que eu e você precisamos aprender a viver por fé, amém? É preciso crer que o tempo de Deus sempre trabalha ao nosso favor. Isso é fé, irmãos. Isso é convicção. Mesmo quando nós olharmos e sermos tentados a dizer o contrário, dizer não, Senhor. Mas quando você vive pela fé, você compreende essa verdade. Aquele que vive por vistas, irmãos, quando as circunstâncias forem contrárias, vai deixar de crer. Então, a fé daquele que vive por vistas, podemos dizer assim, é uma fé mal colocada. Porque você está colocando a sua fé no resultado, quando a sua fé deve estar no Senhor e na sua palavra, amém? Então observa comigo, porque a palavra diz: olha, é aquele que crê que vai desfrutar do objeto da sua fé. E no texto que nós lemos lá no princípio, a Bíblia diz que as irmãs de Lázaro, elas não creram, mas elas desfrutaram do milagre. Aí você pode dizer assim: pastor, mas agora eu não entendo mais nada. Porque a verdade é que quando Jesus chega diante de Lázaro, diante do seu túmulo, elas disseram assim: olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Você consegue ver fé numa expressão como essa? Perceba que elas já haviam entregado, já jogado a toalha. Morreu, acabou. Não há mais o que se fazer. Então perceba, não houve fé, mas houve um milagre. Se você entende assim, diga amém. E por que houve um milagre? Diga comigo: porque houve fé. Mas houve ou não houve? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus creu. Houve fé. Jesus era um homem de fé. Jesus era um homem que se movia pela fé. Sim, é verdade que ele era Deus, mas também é verdade que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Então antes ele se esvaziou da sua divindade, assumindo a forma de homem, assumindo a forma de servo. Mas ele então encheu-se do Espírito Santo, e tudo o que ele fez e promoveu, ele assim o fez como um homem cheio do Espírito Santo. Então ele se movia pela fé. Então é isso que Jesus está nos ensinando. Então quando ele foi informado da morte de Lázaro, Jesus não saiu de forma desesperada, irmão, para ir ao seu encontro. O que muitas vezes eu e você fazemos. É ou não é verdade? Diante de situações, muitas vezes desesperamos, abandonamos tudo, abandonamos aquilo que o Senhor nos mandou fazer, desviamos do caminho, esquecemos o propósito, largamos o destino e vamos apressadamente em busca daquilo que está trazendo inquietação para o nosso coração. Disseram para Jesus: olha, o teu amigo, a quem tu amas, ele está mal, ele está quase batendo as botas. Se o Senhor for lá, tudo muda. E a Bíblia diz que Jesus não saiu do seu caminho. Então, irmãos, muitas vezes as nossas movimentações desesperadas, precipitadas ou mesmo aceleradas, demonstram em algum sentido falta de fé, falta de confiança, falta de firmeza, falta de convicção. E diante da notícia da morte de Lázaro,
Jesus não mudou sua movimentação, irmãos. Olha como nós precisamos compreender essa verdade, porque olha, quantas vezes nós não estamos nos movimentando pelo resultado. E o que deve nos movimentar é a palavra de Deus e não o resultado, amém? Porque se os resultados que nós esperamos não vierem, como ficaremos? A única coisa que o Senhor requer dos seus dispenseiros é que eles sejam fiéis, declara a palavra do Senhor. Nós não trabalhamos por resultados, mas nós trabalhamos para sermos fiéis àquele que nos chamou. E perceba que a palavra do Senhor vai dizer assim: olha, um planta, o outro rega, o outro colhe. Então cada um de nós temos a nossa participação no reino. Há muitos que estão conquistando grandes coisas, quando na verdade hoje eles estão somente colhendo aquilo que alguns plantaram lá atrás. Mas aí alguns podem dizer assim: olha, mas esses são privilegiados. Será mesmo? O privilégio, irmãos, é o privilégio de ter sido chamado para um fim, para um propósito. Se não houver quem prepare a terra, irmão, nada vai dar naquela terra. Se não houver quem plante, não haverá colheita. Então nós precisamos aprender a viver pela fé e nos movimentar por ela. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina isso. Ele não abandona a sua movimentação porque Lázaro morreu. Ele continuou ouvindo a voz do Senhor. Ele continuou fazendo aquilo que ele estava fazendo porque ele vivia pela fé. Ele apenas creu. Talvez seja isso que esteja faltando para nós. Apenas crer. Você lembra quando Jesus estava se movimentando para ir para a casa de Jairo? Porque a sua menina estava doente, morrendo. Aí a Bíblia diz que uma mulher cheia de fé, ela disse: se tão somente eu tocar na orla do vestido dele, eu serei curada. Então a Bíblia diz que ela então enfrenta uma multidão e ela toca na orla do vestido de Jesus. Para. Quem me tocou? E aí Pedro, que era o mais amostrado, vamos dizer assim: Senhor, o Senhor está de brincadeira com a gente. No meio da multidão, todo mundo te toca, te empurra. Quem me tocou? Não, me tocaram de forma diferente. Me tocaram com fé. E a palavra diz que aquele que crê, ele verá a glória de Deus, amém? Então olha que extraordinário. Aquela mulher, ela foi curada. Você pode dar glória a Deus? Só que a menina a quem Jesus estava indo curar morreu. E agora? E aí vieram aqueles da casa de Jairo dizendo: não incomoda mais o mestre, a menina já morreu. E Jesus olha para Jairo e diz: não temas, somente creia. Porque aquele que crê, ele vê a glória de Deus. Então Jesus, ele se movia pela fé, amém? E a Bíblia diz que depois que Jesus ele chegou lá, as irmãs disseram assim: Senhor, não mexe nisso. Já faz 4 dias. Já está cheirando mal, porque Jesus havia dito, removam a pedra. Senhor, não mexe nisso. E aí o Senhor disse assim: Lázaro, sai para fora. Queridos, eu fico tentando imaginar o que é isso no reino do Espírito. E no lugar dos mortos, uma palavra de vida foi liberada. E a Bíblia diz então que Lázaro, ele se levanta e ele sai. Você pode dizer amém? Então aquele que vive pela fé, irmãos, ele crê. Porque muitas vezes é assim que vai acontecer conosco. Pastor, não mexe nisso. Pastor, não vai por esse caminho. O senhor está maluco? Como é que o senhor vai empreender algo dessa forma?
Não mexe nisso porque isso já está cheirando mal, isso vai feder. Mas aquele que vive pela fé, irmãos, ele crê. Perceba o que diz a palavra do Senhor, que aquele que crê vê a glória de Deus, amém? Deus, ele nem se antecipa, irmãos, nem se atrasa. O tempo de Deus é perfeito, amém? Ele cumpre todas as coisas no tempo determinado, porque é isso que diz a palavra: há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Agora, aquele que crê desfruta, mas aquele que não crê, ele vai ficar só nas incógnitas. Poderia ser, mas não foi. Poderia ter sido. Então a ressurreição de Lázaro foi um grande milagre. Se você crê, diga amém. E eu queria considerar com você alguns aspectos sobre esse milagre. O primeiro, declare comigo, diga assim: milagre é uma intervenção divina sobre nossas impossibilidades. Então o que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Que milagres são para aqueles que têm causas impossíveis. Você compreende isso? Milagres são para causas impossíveis. Milagres não são para causas naturais, mas para causas sobrenaturais. Diante do quadro da morte de Lázaro, Jesus disse: se você crê, você verá a glória de Deus. Então perceba, o Senhor está nos fazendo entender que a fé é o fator ativador do milagre nas nossas vidas. O milagre quem faz é Deus, é uma intervenção divina, mas se não houver fé, não tem milagre. Nós podemos dizer que a fé provoca. A fé, irmãos, ela mexe com os céus. Você lembra daquela mulher que chega diante de Jesus desesperada? Olha, por favor, Senhor, a minha filha, faz algo por ela. E Jesus olha para ela e diz assim: olha, não importa que eu deixe de dar o pão para os filhos, primeiro os filhos. E aquela mulher disse assim: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas. Jesus não ia curar aquela mulher, irmãos, a filha daquela mulher. Aí Jesus olha para aquela mulher e diz: nem mesmo entre os filhos eu encontrei uma fé como essa. Aquela fé mexeu com Jesus. Então Jesus olhou para ela e disse: é assim? Então vai embora, ela já está curada. O milagre, irmãos, acontece quando nós nos movemos pela fé. Incerteza não mexe com os céus, mas quando nós olhamos para o céu, quando nós liberamos sentenças de fé para os céus, irmãos, os céus se voltam para nós. Então é preciso confiar na intervenção divina, ainda que tudo possa dizer que não acontecerá. É preciso crer e continuar crendo. Sem fé é impossível agradar a Deus, amém? A Bíblia diz que Deus, ele é galardoador, abençoador. O Senhor tem presentes para cada um sobre a face da terra, mas é preciso se aproximar com fé para desfrutar daquilo que o Senhor tem. Aqueles que se aproximam dele com fé, creem que ele é galardoador e o buscam, serão abençoados, diz a palavra do Senhor. Agora, é preciso considerar também que a necessidade de um milagre pode gerar dúvida e incredulidade no nosso coração. Isso aconteceu com as irmãs de Lázaro. Isso acontece muitas vezes conosco. E esse é um momento crucial. Esse é um momento em que, mesmo envolvidos pela dúvida, mesmo envolvidos pela incredulidade, nós precisamos declarar a fé. Você pode dizer amém? Como disse aquele homem para Jesus: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu creio que o Senhor pode, e contra a incredulidade do meu coração eu vou declarar que o Senhor fará. Muitas vezes isso será a fé, irmãos. É declarar
que o impossível se tornará impossível, quando muitas vezes nem mesmo eu estou acreditando nisso. Mas aliás, eu não tenho que acreditar em mim, eu tenho que acreditar naquele que promete, amém? Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, aleluia. Então perceba, Jesus estava envolto por pessoas incrédulas, que não acreditavam na ressurreição de Lázaro. Muitas vezes será assim conosco. Muitas vezes, irmão, vai ser tanta falta de fé, vai ser tanta incredulidade que vai te rodear. Mas a Bíblia diz que é preciso crer. Então veja, Jesus não se deixou envolver pela incredulidade deles. Jesus não deixou a sua movimentação. Jesus, ele se moveu conforme cria. Então eu e você precisamos nos mover conforme nós cremos, amém? É olhar para o Senhor, é olhar para a sua palavra, é declarar a sua palavra, é fazer declarações de fé, e assim nos movermos. A palavra do Evangelho, declara Paulo, é loucura mesmo. Ela só pode ser discernida espiritualmente. Então, se nós quisermos ver o propósito de Deus para a nossa vida, precisaremos viver por fé. De outra forma, nada acontecerá. Somos chamados a viver por fé, e a fé tem o seu fundamento na palavra de Deus. Você pode dizer amém? Eu costumo dizer, se você tem que duvidar de algo, duvide da sua dúvida, irmão. Não duvide da palavra. A palavra é fiel, e ela é digna de toda a aceitação, amém? Então, se o Senhor falou, eu creio, amém? É como alguns dizem assim, jamais Jonas poderia ter sido engolido por uma baleia. Não passa um homem ali. E é interessante porque, irmãos, sinceramente, qual é o peixe que comporta um homem dentro por 3 dias orando dentro da sua barriga? Se Jesus disse, irmãos, a gente crê, amém? É isso que nós precisamos. Olha o que Jesus disse lá em Marcos 17:20. Ele disse assim, olha, se você tiver fé, nada vos será impossível. Você pode dizer amém? Nada. O Senhor está falando isso para você e para mim nessa manhã. Se você tiver fé, nada será impossível. E ele disse ainda, olha, se você tiver fé e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. É palavra do Senhor, irmãos. Se é para aplaudir o Senhor, faça isso. Glória a Deus. Então Jesus está dizendo assim, olha, que ouvir a sua palavra produz testemunho. O testemunho é o resultado da fé. Então o Senhor está dizendo isso para nós com muita seriedade. Entenda, somente a palavra alimenta a fé, nada mais. Só a palavra alimenta a fé. O que é que vai fazer você avançar e não retroceder? É a palavra. O que é que vai fazer você permanecer e não retroceder? É a palavra. É a palavra de Deus que alimenta a fé no nosso coração. Se você anda pela fé, você não anda pelo que você vê. Porque olha, o homem natural anda por seus sentidos, e o espiritual caminha pela fé na palavra. O natural diz, será que vai dar? Eu acho melhor não ir, não vai dar. O espiritual diz, realmente não dá. Mas a gente vai, assim mesmo. Porque a gente tem uma palavra. E é nessa palavra que a gente confia. É nessa palavra que a gente espera. É por essa palavra que a gente se move, amém? Ter fé na palavra, irmãos, agrada ao Pai. Quando Jesus estava em carne, ele reconhece os sentidos, mas ele não se move por eles. Jesus vivia pelo que cria, e esse é o nosso chamado. A Bíblia vai dizer para nós que Abraão viveu o propósito de Deus, porque ele ignorou as evidências dos seus sentidos físicos. Irmãos, a Bíblia diz assim, olha lá em Romanos,
contra a esperança, Abraão creu, conforme o que lhe foi dito, e não atentou para o seu próprio corpo amortecido, mas pela fé foi fortificado. Você pode dar glória a Deus? Ele disse assim: a carcaça está ruim mesmo, esse corpo velho aqui não produz mais nada. E Sara, além de velha, ela teve um problema que durante toda a sua vida lhe impossibilitou de gerar. Mas aí ele olhou para a palavra de Deus, ele olhou para si e ele disse: é melhor ficar com a sua palavra. Parece, irmãos, que às vezes Deus faz por pirraça. Porque se essa palavra chega quando ele estava lá, né? Forte. E quando ele entendeu, mas não compreendeu, né? Ele recebeu a palavra, mas não compreendeu. Ele até tentou fazer, irmão, deu errado. Até hoje nós sofremos os resultados disso. Porque o Senhor disse: Abraão, espera, porque vai acontecer. Mas juntamente com Sara, eles resolveram dar um jeitinho. E deu tudo errado. Mas o Senhor continuava tendo uma palavra para ele. Então ele resolveu, né, crer contra a esperança. Irmãos, isso é difícil demais. Crer contra a esperança. Isso é negócio para doido e crente. E para pastor. Ele creu contra a esperança. Olha, tanto Abraão como Sara se sentiam, pareciam, e eram velhos, irmãos. Essa era a evidência. Esse era o sentido. Mas a Bíblia diz que pela fé eles desfrutaram da promessa, amém? Haverá momentos que os fatos, as evidências, elas vão contradizer aquilo que Deus disse. Você vai ver, você vai sentir, as circunstâncias vão te forçar a você dizer: não dá. Porque o Senhor está dizendo: é só pela fé. Só pela fé. Então, com Abraão, nós precisamos ignorar os fatos e crer na palavra de Deus. Diga amém. Isso é fé. Aqueles que creem não andam por fatos, mas andam por fé. Entenda que a fé não se preocupa com aquilo que o natural pode ver, ouvir ou mesmo sentir. A fé apenas vê a onipotência, o poder de Deus em operação. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Então a verdadeira fé em Deus, ela não desanima, mesmo quando ela é provada, ela floresce. Quando falamos que não desanima, nós não estamos falando, irmãos, que não vai haver enfrentamento de lutas. Mas aquele que continua crendo, a palavra diz, ele vai florescer. Então a verdadeira fé persiste e vence. Ela permanece. A fé na palavra é vitoriosa, amém? Então olha, a fé na palavra toma posse daquilo que o Senhor declarou. Ele crê naquilo que o Senhor falou. Então é pela fé e é pela fé. Diga amém. Diga isso para 2 ou 3 que está junto de você. Diga: é pela fé. Aleluia. Diga para ele, diga assim: olha, é a fé que vai ativar um milagre na sua vida. Amém? É a fé, irmãos. A segunda verdade que nós aprendemos aqui é que milagres não acontecem por acaso. Milagre é provocado. Diga comigo: milagre é provocado. Aquele tipo de coisa diz: ah, se Deus quiser. A questão é: você quer? Amém? Porque é interessante, porque Jesus sempre diz assim: ei, o que é que você quer que eu faça? O que você quer? Então olha, milagres, irmãos, são provocados. O milagre é provocado como? Quando eu invoco o Senhor. O Salmo 50:15 diz isso.
Então olha, a fé provoca o milagre. A mulher do fluxo de sangue, o cego Bartimeu e tantos outros demonstram essa verdade. Mas eu queria que você compreendesse algo comigo, que existem estágios no processo que nos levam a desfrutar do milagre. E Abraão nos ensina isso. O primeiro estágio, diga comigo, o estágio do desafio. Esse aqui foi o estágio da juventude de Abraão. É o estágio que se caracteriza como um verdadeiro desafio. Eu não sei se você compreende isso, mas Deus nos desafia para que nós possamos viver aquilo que Ele tem para nós. O Senhor mexe conosco, irmão. E esse cara tem me perseguido há uns 2 anos, pelo menos. Abraão tinha apenas uma palavra, irmãos. Eu vou abençoar você. Ele disse: olha, você vai ser muito grande. Sabe quando essa palavra vem para nós, a gente fica aleluiado, não fica? Fica ou não fica? Fica. Abraão, você vai ser pai de uma multidão. Imagina você dizendo isso para um cara que não pode ter filho. Conta as estrelas no céu. Abraão, olha. Conta agora a areia no mar. Assim será a tua descendência. Meu amigo. Agora ele diz, agora Abraão, para que isso aconteça, você vai precisar sair da sua casa. Você vai precisar sair do meio dos seus parentes. Você vai sair da terra onde você está. E você vai. Senhor, eu vou para onde? No caminho eu mostro. Irmãos, isso é loucura. Então o primeiro estágio é o estágio do desafio. E a Bíblia diz que ele foi desafiado e creu, irmãos. Sabe, Abraão tem muito a nos ensinar. A Bíblia diz assim, olha, pela fé Abraão, quando Deus lhe disse que deixasse a sua pátria e fosse para uma outra terra que ele o prometera como herança, ele obedeceu, mesmo sem saber para onde estava indo, irmãos. O Senhor nos dá essa fé para crer na sua palavra contra toda esperança, contra todas as possibilidades. Ele creu e ele obedeceu. Ele diz assim, olha, ele não sabia para onde estava indo. E a palavra diz, olha, que Abraão não tinha mais nada a não ser uma palavra. Às vezes tudo que o Senhor nos dá é uma palavra, irmãos. E às vezes nós estamos esperando algo mais. E sabe o que eu entendo aqui? Que nada acontecerá enquanto nós não obedecemos essa palavra, irmãos. Porque é preciso dar o passo seguinte para que então o Senhor possa abrir os nossos olhos. Há momentos em que a nossa fé será desafiada nesses termos. E sabe o que é interessante? Porque essa aqui é só a fé do começo, irmãos. Isso ainda não era tudo que o Senhor tinha para Abraão. Então, olha, nós seremos levados a romper em desafios. O Senhor nos desafia para que algo maior possa acontecer na nossa vida. Muitas vezes nós não vemos o milagre na nossa vida porque quando somos desafiados, retrocedemos. Imagina a situação de Abraão. Eu deixar a minha pátria, Senhor, os meus pais, a minha casa, o lugar onde eu me sinto protegido. Sabe, eu já construí tudo, está tudo no seu lugar. E agora o Senhor quer me levar a abrir mão de tudo para ir para um lugar que o Senhor nem diz aonde é. E o Senhor estava dizendo, a sua fé vai aumentar, isso é só o começo. Sabe o que acontece?
Se Abraão não larga tudo aquilo, irmãos, ele não era quem ele foi. Ele não seria o pai da fé. Então, para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, nós precisaremos aprender a romper em fé. Você pode dizer amém? Nós vamos precisar a seguir adiante e a não paralisar. É preciso crer. Segundo, diga comigo, a fé da maturidade. Veja aí Hebreus 11:10. A palavra diz assim, olha, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Você pode dizer amém? O que é essa fé? Essa é a fé da constância. Primeiro você rompe em fé, e depois você continua crendo, você continua esperando, amém? Porque entenda, olha, Abraão ele obedeceu. Abraão ele fez aquilo que Deus lhe mandou fazer. Mas aquilo que Deus lhe havia prometido não aconteceu instantaneamente. Abraão precisou continuar crendo. Porque sabe o que acontece aqui? Quando as coisas começaram a se tornar difíceis, e elas o foram, ele poderia ter retrocedido. Ele poderia ter voltado para sua pátria. Ele poderia ter voltado para a casa dos seus pais. Mas a Bíblia diz assim, olha, pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa como se em terra alheia estivesse. Ele já estava lá, mas ele não sabia que era lá. E o Senhor disse, só crê, Abraão. Só crê. E ele ficou ali, ora, peregrinando, habitando em tendas, a Bíblia diz, com Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Ele continuou crendo. Uma fé madura, irmão, nos faz permanecer. Sabe, a primeira fé, podemos dizer assim, é aquela que vai te levar a romper. E sabe, ela só é útil para esse momento mesmo. Para você olhar para trás e dizer, estou indo. Mas quando você chega lá, você precisa de algo mais. Porque a fé que te faz romper não é a fé que te faz permanecer. São coisas distintas. Então, ele precisava continuar crendo, continuar esperando. Esse é o tipo de fé onde você não retrocede, mas você permanece. Você confia, e porque você confia, você espera. Você sabe que o milagre vai acontecer, ainda que você se encontre cansado, desanimado, você espera. Abraão dizia assim, Senhor, as coisas estão difíceis aqui. O Senhor me enganou. Ele não disse isso, eu estou só conjecturando. O Senhor disse, sai e você vai ter uma grande multidão. E eu estou aqui, Senhor, e eu não estou vendo nada. Mas a Bíblia diz, ele esperava por uma cidade que tinha firme fundamento, irmão. Ele viu pela fé e ele creu, diz a palavra do Senhor. Você pode dizer amém? Então nós vamos precisar de uma fé assim, uma fé madura, uma fé que você não vai negociar. Você não vai nem mesmo, sabe, esperar se não seja unicamente no Senhor. Você vai aguardar nele. E o terceiro exemplo de fé aqui, diga comigo, é a fé do triunfo. E Triunfo não é aqui a cidade do nosso interior de Pernambuco. Veja aí Hebreus 11:19. A palavra diz assim, ó: porque ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Diga amém.
Sabe o que a palavra está dizendo? Você conhece a história. Porque o Senhor disse, o tempo já havia passado, algumas coisas já haviam acontecido, inclusive o filho da promessa. E acho que o Senhor olhou para o céu e disse assim: Abraão, as coisas estão boas demais na sua vida. Isso está mexendo comigo. Me dá teu filho. Tá bom, Senhor, eu vou entregar Ismael para o Senhor. Não. É o filho que eu prometi a você, que você seria pai de uma grande nação. E a Bíblia diz que Abraão recebeu da morte o seu filho Isaque, irmão. Ele recobrou, declara a palavra do Senhor. Abraão disse assim, olha lá em Gênesis 22:5, quando ele está indo para entregar o seu filho, ele disse para os moços que estavam com ele: fiquem aqui, eu e o rapaz iremos adorar e tornaremos para vós. Você pode dizer amém? Sabe, Abraão, ele sabia que Deus tinha que fazer alguma coisa, irmão. Ele disse assim: nem que Deus ressuscite esse menino, vocês esperam aqui, porque eu e ele vamos adorar, e eu e ele vamos voltar, porque tem uma promessa na vida dele, amém? Mas você acha que foi fácil? Mas ele creu. Então diz a palavra, irmãos, que ele foi. Essa é a fé triunfante. Sabe o que é interessante? É que a fé triunfante não é a fé que acontece quando há o testemunho. Ela triunfa antes. E por isso ela obtém testemunho. Então ele disse: Senhor, vamos em frente. E a terceira verdade e última, que concorda com essa, é que o milagre só é milagre para nós, para Deus não. Você pode dizer amém? Ele estava dizendo assim: as coisas estão difíceis aqui para mim, mas o Senhor está para além de tudo isso. O Senhor é Deus. O Senhor disse: haja, irmãos, e ouve. O Senhor disse: haja luz, e o sol só foi criado 3 dias depois, irmão. Então o que é a luz? É a palavra. Haja e ouve. Então ele está dizendo: o que me move, Senhor, é a tua palavra. Eu não sei o que é que o Senhor vai fazer com esse menino, mas eu vou obedecer. E ele triunfou. Então olha, Deus, ele se mostra ou responde à fé. Não é isso que ele diz? Sem fé é impossível me agradar. Então olha, conforme a sua expectativa ou fé, assim será a resposta do Senhor. Fé pequena, podemos dizer assim, pequenas coisas. Fé grande, grandes coisas. É conforme você responde ao Senhor. Ele diz na sua palavra: eu me mostrarei fiel para com quem é fiel, e honrarei os que me honram. Então quando o Senhor encontra alguém com fé na terra, a glória vem sobre ele, irmãos. Porque às vezes Deus usa alguns, por exemplo, para ressuscitar mortos? Porque somente alguns creem que isso pode acontecer. E aí eles dão a cara a tapa. Pode até ser que possa passar algumas situações difíceis, mas o Senhor está dizendo assim: olha, aquele que é fiel para comigo, eu vou ser fiel para com ele. Aquele que me honrar, eu vou honrar. Então o impossível do homem é possível para Deus, amém? Não há nada que seja impossível para Deus. Eu pergunto para você: qual é o seu impossível hoje? Eu pergunto isso para mim, irmãos. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Diga assim: Deus pode fazer. Deus pode fazer, irmãos.
O seu impossível não é impossível para Deus. E Ele pode fazer isso na sua vida. Sabe, eu sinto no meu espírito que o Senhor separou essa manhã para realizar milagres no nosso meio, irmãos. Porque Ele continua sendo um Deus de milagres. E nós precisamos então colocar em operação o milagre da fé. O profeta Isaías, ele disse que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Então, olha, é preciso tirarmos os nossos olhos das impossibilidades, ainda que elas sejam reais, e colocar os nossos olhos em Deus, na sua palavra, naquele que é onipotente, amém? Porque Ele disse: se você crê, você verá a glória de Deus. Quantos creem nessa manhã? Dê glória a Deus. Então o Senhor está dizendo: você pode hoje desfrutar do seu milagre. Você pode hoje ser tocado por Ele. Agora você precisa decidir hoje viver pela fé e não por vista. Amém? Fica de pé aí no nome de Jesus. Eu não sei qual é a necessidade de milagre que você precisa. Eu sei a minha necessidade de milagre. Mas eu sei que o Senhor, Ele pode suprir tanto a minha quanto a sua necessidade, amém? Se nós colocarmos a nossa fé em ação, irmãos, nós cremos nessa manhã que os olhos do Senhor se voltarão para esse lugar. Nós somos o povo da fé, amém? Não tem ninguém sobre a face da terra que possa viver mais milagres do que esse povo. É o povo de Deus. Isso. Eu creio, eu tenho certeza que nessa manhã o Senhor quer derramar da sua glória aqui nesse lugar. Se creres, verás a glória de Deus. E nessa manhã eu quero orar por milagres. Eu quero orar por coisas impossíveis, por coisas que estão para além de toda possibilidade humana, por aquilo que nós dizemos: Senhor, não pode acontecer diante da realidade na qual nós vivemos, porque o Senhor agrada-se em fazer algo onde só o seu nome pode ser glorificado. Se você precisa de uma cura, irmãos, está entre nós aquele que é o Senhor da vida. Está entre nós aquele que tem o poder para sarar qualquer enfermidade. Se você precisa de uma causa, que você tem uma causa impossível que você não sabe como resolver, está aqui entre nós aquele o qual basta uma palavra. O Senhor nem precisa ir lá, ele disse, o centurião: não, Senhor, não. Só basta uma palavra, eu sei que vai acontecer, uma só palavra. E essa palavra está disponível para nós nessa manhã, amém? Não é porque nós merecemos, irmãos, é porque Ele é o Senhor de toda a glória. Ele é o Senhor de toda a glória. Ele é bom. E Ele agrada-se em galardoar aqueles que o buscam. Então essa é a hora em que você rasga o seu coração e diz: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor continua fazendo. Então enquanto nós adoramos, deixa o Senhor de toda a glória te tocar agora. Confiando em
em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra